pastor Antônio Pires é responsável pelo distrito de Olga Verone, na cidade de Limeira, no estado de São Paulo. Estará falando sobre o desenvolvimento histórico da Escola Sabatina. Bom dia a todos. Eu cheguei no meu primeiro distrito pastoral. Pedi à secretária os nomes dos membros da igreja porque eu gostaria de fazer uma visita. Saí a visitar. Logo no início, uma das primeiras casas que cheguei, a casa lá no fundo, eu bati palmas, uma pessoa apareceu e eu falei para ela, eu vim fazer uma visita para a irmã Maria. Ela perguntou quem? E eu repeti o nome, eu gostaria de fazer uma visita para a irmã Maria, e sou pastor da igreja, estou chegando aqui e estou fazendo uma visita para os membros. Aquela senhora, ela saiu e veio até o portão e me perguntou, você veio visitar a minha mãe? A dona Maria era minha mãe. A minha mãe, ela ficou doente por 2 meses. E depois ela faleceu, e tem 2 meses que ela faleceu. Eu fiquei ali sem saber o que falar, conversei alguma coisa com ela e tentei dar uma explicação, voltei. No sábado seguinte eu estava na igreja. Cheguei à igreja e perguntei, vocês conhecem a irmã Maria? E falei o nome dela. E alguém disse, sim, pastor, ela frequenta aquela classe. E eu fui para a classe, me assentei e perguntei em um determinado momento, quando estava fazendo a chamada, essa irmã, vocês sabem dela? Alguém disse, pastor, eu acho que ela está doente. Ela já havia falecido há 2 meses. Queridos amigos, quando nós começamos a estudar sobre a história da Escola Sabatina, a escola Sabatina, ela é o coração da igreja. E a Escola Sabatina está no coração de Deus. Nem sempre a história foi assim. Essa história, ela mostra um momento primeiro em que Jesus Cristo, ele chamou os seus discípulos e falou com eles sobre a sua palavra. Uma certa vez, Jesus Cristo, ele falou para os fariseus, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. A Escola Sabatina, portanto, ela nasce do estudo da palavra de Deus. A Escola Sabatina, ela nasce do estudo da palavra de Deus. A igreja de Deus sempre amou estudar a sua palavra. Mesmo nos tempos difíceis, quando não podiam ter a Bíblia, eles buscavam estudar, mesmo que escondido, buscavam estudar esta palavra. Os próprios valdenses, aqueles que levaram a palavra por toda a Europa, e muitas vezes com perigo de morte, eles levavam, por quê? Porque em algum momento eles aprenderam a amar a palavra de Deus. A reforma, ela só funcionou, só deu certo, porque tanto o Lutero quanto o Zwinglio, ele criou escolas de estudo da Bíblia entre as pessoas que aceitavam a fé. E a mensagem da palavra de Deus foi levada na língua de todas aquelas pessoas, por todos os lugares, porque a Bíblia começou a ser traduzida na linguagem daquelas pessoas que viviam na Europa. Sim, quando nós vemos o que aconteceu, é que isso gerou um grande reavivamento entre os protestantes na Europa. E nos Estados Unidos, esse reavivamento ele foi fortalecido quando Miller, em 1844, 1831, ele, estudando a palavra de Deus, ele descobre que Jesus Cristo ele viria por volta de 1843, 1844. E quando ele começou a pregar aquelas palavras, nasceu ali o Adventismo. E o Adventismo, ele fez um grande trabalho ali nos Estados Unidos naquela época. E aquelas pessoas que saíram daquele movimento, porque Jesus Cristo não veio, eles ainda continuaram estudando a palavra de Deus. E o estudo era um estudo familiar. Eles estudavam a Bíblia nas suas próprias casas, e o que acontecia é que os adultos podiam estudar, mas as crianças, os jovens, eles não tinham condições de estudar junto com os adultos. E os jovens, as crianças, eles tentavam ficar fazendo alguma coisa enquanto os adultos estudavam. E
nesse momento, nós podemos entender que havia uma necessidade de se fazer algo. Os adventistas, esses que se tornaram os adventistas, eles vieram de movimentos protestantes. E eles trouxeram do protestantismo o pensamento das escolas dominicais. E aí nós vemos Robert Hicks, foi o primeiro que sistematizou uma forma de estudo que se transformou das escolas dominicais no futuro. Mas Hicks não foi o primeiro que fez isso, porque por volta de meio século antes, nós encontramos um homem chamado Ludwig Hacker, e este jovem, ele na sua igreja, que era um batista do sétimo dia, de onde nós adventistas aprendemos a mensagem da guarda do sábado, Hicks, ele já tinha uma escola que funcionava aos sábados, que era ali o protótipo do que seria também a escola sabatina no futuro. Bem, nós chegamos agora já ao movimento adventista, e nesse movimento tinha um homem chamado Tiago White. Tiago White, ele ficou pensando, nossa, nós precisamos de cuidar dos jovens, precisamos de cuidar das crianças. O que nós podemos fazer? Um dia, viajando entre a cidade de Rochester e até Oswego, ele começou a pensar, e ali ele começou a escrever uma lição. E ele usava a sua cestinha de alimentos, ou então o chapéu, e ele ali começou a escrever o que se transformou numa revista chamada Youth Instructor, que foi a primeira lição para estudo da Bíblia entre as crianças e entre os jovens na igreja adventista. Tiago White, ele fez isso porque ele via a necessidade, e quando ele estava viajando, ele e a sua esposa, e era uma distância grande para andar de carruagem, aproximadamente 500 quilômetros que eles estavam viajando, e o seu filho, ele estava muito doente, e eles precisavam de levar o seu filho, e ele olhava para o seu filho, e sabia que o seu filho estaria crescendo, e o seu filho precisaria de compreender, de aprender sobre a palavra de Deus, e por isso, ele escreve esse texto. Esse texto que ele escreveu para crianças e para os jovens, que eram quase que textos bíblicos, a igreja começou também a usar. E a própria igreja começou a pegar esses textos e usar esses textos, e começou a estudar nesses textos das Sagradas Escrituras. E assim começou a nascer uma necessidade de criar uma organização. E 3 cidades, a cidade de Rochester, que em 1853, a cidade de Bucksbridge, em 1854, e a cidade lá no Michigan, de Battle Creek, em 1855, eles criam ali as suas escolas, chamadas escolas sabatinas. E nessas escolas, eles começam agora a organizar, a fazer uma organização para melhor atender as pessoas. A história continua. Um homem chamado Goodloe Harper Bell. Este homem era um professor, ele não era adventista. E ele veio para fazer um tratamento numa clínica da igreja, e chegando ali, ele conheceu a mensagem adventista. E ele era um professor universitário, e ele começou a ver a proposta da escola sabatina, e começou a sistematizar esse processo, o processo da escola sabatina. E aí começaram a surgir o diretor da escola sabatina, os professores da escola sabatina, os secretários da escola sabatina, e eles começaram a sistematizar. Ali começou a sistematização do programa. Em 1872, essa revista, que lá no início era apenas textos, quase que textos bíblicos, o Goodloe Bell, ele trabalha esses textos, e agora é um texto mais burilado, que se transforma, depois nessa lição da escola sabatina. E logo um dia, numa reunião em que eles estavam conversando sobre o que poderiam fazer para melhorar, e essa reunião foi na casa de William White, que era filho de Ellen White, e eles estavam conversando, e Bell, ele deu uma ideia: por que nós não fazemos uma organização maior? Por que não organizamos para poder ajudar, para fortalecer em outros lugares a escola sabatina? E nesse momento nasceram, então, em dois estados. Eles se transformam em associações de escola sabatina estaduais, que
no futuro, um ano depois, se transforma numa associação das escolas sabatinas, chamada Associação Geral das Escolas Sabatinas. Esta associação foi criada com 12 estados-membros. Esses estados, eles já tinham essas escolas, as escolas funcionando, e deu um outro passo para o fortalecimento da escola sabatina. Bem, a igreja, ela trabalha num processo. Havia um pensamento geral entre o protestantismo que o evangelho tinha que ser levado ao mundo. E muitas igrejas protestantes começaram a levar o evangelho a lugares onde os pagãos viviam. E a igreja adventista, eles pensaram, nós também temos que entrar nisso. Havia um homem chamado John Mott, que alguns anos depois ele ganhou um prêmio Nobel. Este homem, ele tinha uma visão missionária. E nós temos o nosso lema, né, o nosso alvo, a mensagem do Advento a todo mundo em minha geração. Esse pensamento, ele vem deste homem, John Mott. E a igreja agora, ela começa a pensar, precisamos de trabalhar nisso. E o que acontece, a igreja de Oregon, na cidade chamada Milton, eles pegam as suas ofertas, o superávit, porque as escolas sabatinas, eles arrecadavam as ofertas para o projeto da escola sabatina. Isso já era comum ali na igreja. E eles resolvem pegar o superávit, o que sobrou das ofertas, e eles enviam para que as missões, para que o evangelismo pudesse ser feito na Austrália. E assim se fez. As ofertas foram enviadas para este lugar. Logo em seguida, nós podemos ver aqui nesse momento, o William White estava na Europa e ele começa ali a ver o que está acontecendo. E na Suíça, na Itália, na Inglaterra, começam a nascer escolas sabatinas. E quando ele volta aos Estados Unidos, ele descobre que eles não podiam ser somente uma associação geral das escolas sabatinas. As escolas sabatinas agora estavam no nível internacional. E as escolas sabatinas agora passam a ser uma associação não mais do país dos Estados Unidos, mas uma associação internacional. Associação Internacional das Escolas Sabatinas. As escolas sabatinas estavam crescendo. Ali nos Estados Unidos começou um grande projeto de evangelização. E havia um pensamento que era o quadrilátero missionário da igreja adventista. Quando a igreja chegava num lugar, chegava sempre através dos hospitais, chegava através das casas publicadoras, chegava através das escolas, mas também chegava com a parte institucional, e a parte institucional era a escola sabatina. Aonde nascia a igreja, se formava uma escola sabatina. Houve um crescimento tão grande que as escolas sabatinas dos Estados Unidos estabeleceram que doariam uma verba para evangelização. E eles mandam para a África, para a Rodésia do Sul, $10.615 para que as missões pudessem começar a ser abertas na África. E nesse lugar, na Rodésia do Sul, que hoje é o Zimbábue, ali transformou-se na primeira missão na África subsidiada pela Igreja Adventista. Logo, aquelas lições que eles estudavam e que eram partes do Young Instructor, eles transformam numa lição, e essa lição tem agora o nome que nós temos hoje, Lições da Escola Sabatina. Bem, uma vez um homem chamado John Tay, ele passa pelas ilhas do Pacífico, e ele começa a pregar ali, e ele descobre uma ilha de pessoas que ouviram a mensagem, mas não tinha nenhum missionário para pregar ali. Havia muitas ilhas ali no sul, e era difícil ir até essas ilhas para pregar o evangelho. E o que acontece? A igreja, através da escola sabatina, resolve doar todas as suas ofertas para construir um barco. E esse barco tem o nome de uma daquelas ilhas, o barco Pitcairn. E esse barco, ele agora por 10 anos, ele começa a levar a palavra de Deus a todos os lugares ali daquelas ilhas. E aquelas ilhas de canibais, aquelas ilhas de pessoas que viviam em dejetos, em sujeira, aquelas pessoas, quando aceitam o evangelho, aquilo transforma a vida dessas pessoas. E essas pessoas agora, quando aceitam a Cristo, aceitam a palavra de Deus, eles se transformam em novas criaturas. E a igreja continuou agora investindo, a igreja continuou mandando as suas ofertas. Este aí é o banner que eles usaram para
incentivar as pessoas a mandar as suas ofertas para construir o barco Pitcairn. Em 1901, acontece uma grande organização da igreja. A igreja ela tem a sua reorganização. E quando a igreja é reorganizada, nasce então um departamento na Associação Geral chamado o Departamento da Escola Sabatina. Esse departamento ele tinha a missão de continuar trabalhando e desenvolvendo o programa da Escola Sabatina. E há um certo o presidente chamado Daniels, um dia ele vindo das suas viagens pelo mundo, as suas viagens vendo a igreja no mundo, ele chega num congresso e ele fala algo, e ele diz assim: vai chegar um dia em que a igreja adventista vai mandar $1.000 num único dia para as missões mundiais. Vai recolher $1.000 por dia. Quando ele sai daquela reunião, uma pessoa o chama e fala assim: pastor, que é isso? Assim você desanima qualquer pessoa. Nós queremos contribuir com as missões mundiais, mas $1.000 por dia, isso é impossível. Isso é impossível. Até naquele momento, eles não tinham arrecadado tanto assim, mas 20 anos depois, a igreja adventista já arrecadava $1.000 por dia para enviar para as missões mundiais. E sabem de uma coisa? Por causa deste empenho daquelas pessoas em mandarem as suas ofertas, no Brasil nascem vários empreendimentos missionários. E um deles foi a primeira revista. Aí está a primeira revista, que era chamada Revista Trimensal, que tornou-se a Revista Adventista do Sétimo Dia, a Revista Adventista. E logo em seguida, no ano seguinte, 1908, nasce a primeira lição da escola sabatina no Brasil. Porque aonde nascia uma igreja, também nascia uma escola sabatina. E as escolas sabatinas eram, no Brasil, a grande agência para ganhar almas, para trazer almas aos pés de Cristo. Em 1909, num congresso na Associação Geral, há uma decisão que é tomada, e é recomendado que todas as ofertas que fossem recolhidas nas escolas sabatinas deveriam ser enviadas para as missões mundiais, porque havia muito a ser feito, havia um mundo a ser evangelizado, e precisava de se empenhar em fazer isso. A igreja precisava de enviar os seus recursos para que o evangelho fosse pregado. E aí, nasce em 1912 as ofertas da escola sabatina chamada Ofertas do 13º sábado. E esta oferta do 13º sábado juntou-se às outras ofertas, tanto para custear os missionários, como para levantar empreendimentos da igreja em lugares onde poderia facilitar a pregação do evangelho. Sim, quando nós começamos a estudar a história da igreja e a história da escola sabatina, nós vemos que a escola sabatina surgiu não para fazer com que as pessoas estudassem a Bíblia, não para motivar as pessoas a estudarem a Bíblia. A igreja estudava a Bíblia. E, portanto, a escola sabatina surgiu para criar uma facilidade para que a Bíblia continuasse sendo estudada entre os membros da igreja. Deixa eu ver se vai passar aqui. Opa. E aqui está um texto do Espírito de Profecia no Conselho sobre a Escola Sabatina, na página 9, que diz o seguinte: a obra da Escola Sabatina é importante e todos que se interessam na verdade devem esforçar-se por torná-la próspera. Todos que se interessam na verdade devem esforçar-se para torná-la próspera. Amigos, o que a escola sabatina é hoje? Bem, hoje nós somos cerca de um pouco mais de 18 milhões de adventistas no mundo. E nós começamos com uns poucos adventistas. A escola sabatina contribuiu para que isto fosse uma realidade. Começamos em 3 lugares. E hoje somos mais de 149 mil escolas sabatinas no mundo. Nós também estamos unidos em 216 países e começamos em apenas um país. Quando nós olhamos tudo isso, nós temos que louvar o nome do Senhor. Isso me faz pensar numa outra pequena história. Na Bahia, havia um homem chamado
O senhor Jorge era um turco, e este homem ele tinha várias lojas, lojas populares na cidade. Este homem, ele um dia pediu alguns empréstimos, empréstimos meio escusos num banco, e por causa disso, uma pessoa lá da cidade soube daquilo e denunciou para a matriz em São Paulo o que havia acontecido. Quando a pessoa fez essa denúncia, uma auditoria foi enviada para ver o que estava acontecendo. E quando eles foram auditar, o gerente, quando ficou sabendo disso, o gerente, ele suicidou. O senhor Jorge, ele pensou o seguinte: puxa, se esse gerente, porque me ajudou, ele se matou, então eu não posso viver também. Um sábado pela manhã, o senhor Jorge pegou um revólver, colocou na sua bolsa e saiu. Foi visitar as suas lojas, 9 lojas que ele tinha, e ele todos os dias ele visitava as suas lojas. Ele conhecia os seus funcionários, ele conhecia os fregueses, e chegando ali fez como sempre, saiu visitando. E ele pensou: hoje, quando eu vou visitar as minhas lojas, e a hora que terminar, vou parar num lugar e eu vou me matar. Quando ele saiu de uma das lojas, ele ouviu uma música. E essa música estava cantando na igreja em frente, bem em frente à sua loja. Ele pensou: bem, hoje eu vou me matar, mas eu nunca entrei numa igreja de crente. Hoje eu vou me matar, mas hoje eu vou entrar nesta igreja. E ele saiu da sua loja, subiu as escadas e entrou na igreja. Quando ele chegou ali, quando ele entrou e ficou ali na porta, ele pensou na besteira que ele havia feito. Nossa, coisa. Mas naquele momento, uma senhora bem obesa estava assim na frente, professora de uma classe. Ela olhou o seu Jorge e falou: como? O seu Jorge aqui na igreja? Que maravilha! E ela saiu levando todo o seu peso e foi para a porta, e ela agarrou o seu Jorge e deu um abraço nele e disse: seu Jorge, que bom que o senhor está aqui hoje conosco, que bom. E ele ficou assim, meio sem jeito. Ela já deu uma trancada no braço dele e falou assim: você vai para a minha classe. E ele foi levando para a classe. E chegando ali, ela apresentou: aqui está o seu Jorge, pessoal. E todo mundo: seu Jorge, bom dia, feliz sábado. E ele: feliz sábado. E ele se assentou, e aquela professora começou a trabalhar para que ele participasse também daquela classe. E ele foi participando, participando. E quando ele terminou de participar, já tinha terminado todo o culto. E ele pensou: puxa, eu não vou me matar, não. Isso aqui é muito bom. Eu vou vir aqui no sábado seguinte. E aquele homem tornou-se um grande construtor de igrejas naquele lugar. Sabem por quê? Porque alguém resolveu que seria a sua classe, seria uma classe diferente, seria uma classe acolhedora, seria uma classe para a honra e glória de Deus. Porque existe a escola sabatina, hoje eu e você podemos dar glória a Deus. Amém.